Isso, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? Na aula anterior, a gente tinha testado aqui como que a gente passava parâmetros, né, para um serviço RESTful. E agora, lembra que a gente tinha feito uma classe de usuário? Tá aqui na nossa parte de modelo, está aqui na nossa classe de usuário. Tá? Agora a gente vai retornar esse objeto para a nossa tela. Vamos começar a testar se a gente está indo para o caminho certo. Tá? A gente vai testar se a gente consegue retornar aquele objeto usuário com os dados dentro. E nós vamos testar um objeto só e vários. Tá? Então vamos lá. Ó, primeiro eu não preciso desses parâmetros mais, não preciso, tá? Não preciso. Eu quero só testar aqui se eu consigo retornar o objeto usuário e uma lista de usuários, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu falo para o response entity, tá, que eu vou trabalhar com a classe usuário, beleza? Tá? Daí, vou pegar aqui, ó, usuário, tá? igual a um new usuário. Bem, o que o Spring Boot faz? Ele retorna toda essa camada de dados, todos os dados que a gente pesquisa, que a gente produz, os dados que a gente produz, ele retorna para o corpo da página. Né? O corpo da página é o que o usuário vai ver, ele retorna os dados ali para o corpo da página já. Então fica acessível. A gente não tem ainda, não estamos fazendo nada do front-end ainda, não estamos trabalhando ainda com a parte do navegador, a gente não está criando tela nenhuma ainda, mas essa resposta aqui que a gente está dando vai ser a resposta que um framework JavaScript, como um Angular, um jQuery, um Vue, um React, ele vai receber essa resposta dentro da resposta prontinha já, um JSON prontinho para o corpo da página, só mostrar para o usuário. Tá? Então o desenvolvimento é bem facilitado. Então, vamos pegar aqui, ó, o usuário. Vamos setar aqui, ó, usuário, setar o ID dele aqui, vamos colocar qualquer número, tá? Tem que converter para long, por isso que tem esse L aqui, ó. O tipo dele é long. E daí, login, vou colocar aqui que o login, por exemplo, é alex@gmail.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, ó, alex.fernando.egidio, tá? Ó, usuário.set nome, né? Lógico, Alex Fernando Egidio, tá? Usuário.senha, vou colocar qualquer senha aqui, tá? E o response entity, o que a gente vai dar como resposta? O próprio usuário, tá? A gente está dando a resposta aqui, que é um usuário, tá? Que a gente inicia um novo objeto. Deixa eu ver se tem a parte estática dele. Ele tem até a parte estática também, esse objeto aqui. Deixa eu ver se ele tem esse método aqui de forma estática. Ele não tem. Na forma estática, ele tem apenas outros métodos. Mas ele recebe aqui um objeto também que retorna uma entity. Nessa forma estática, a gente pode passar o que? Só o... Aqui, ó. Tem que estar dentro de um optional. Seria só para respostas. Tá? Se a gente já tivesse consultado pelo JPA. Ou então a gente pode dar um OK. Isso, ele já tem um OK, né? Então, em vez da gente instanciar o objeto, passar... antes a gente instanciou um entity, um response entity, instanciou ele, criou um new, né, um novo objeto, passou o objeto usuário, deu OK. A gente tem alguns atalhos aqui que fazem a mesma coisa, né? Por exemplo, esse OK aqui. Se você entrar, ele está fazendo aqui exatamente a mesma coisa. Ó. Ele está dando aqui, ó, build, body, né? No final ele vai fazer a mesma coisa lá, response entity recebendo o objeto. Né?
Então, vamos lá. Então, agora se a gente acessar barra usuário barra, ele vai ter que retornar em forma de JSON esse objeto usuário para a gente. Tá? O JSON é um objeto em string. Tá? Qualquer tecnologia consegue consumir um JSON e é muito fácil de você manipular um JSON também na tela. Tá? Então, beleza. Ó. Então, agora que a gente vai acessar... Se a gente for tentar acessar aqui direto, ó, né, não é essa URL que a gente mapeou. A gente mapeou o quê? Ó, barra usuário, barra, né, com o get. A gente está acessando pelo navegador, então sempre vai ser o get. Olha lá, ó, usuário 50, login que eu coloquei, a senha e o nome. Tá vendo só? Certinho, né? Isso daqui a gente recebe direto dentro do navegador na resposta da nossa requisição, tá? Então, se já está vindo aqui na tela para a gente, está funcionando certinho. Se a gente estivesse criando uma tela com framework JavaScript, a gente ia fazer um Ajax, a gente ia receber esse JSON de resposta, daí a gente ia pegar JSON usuário.id, ia pegar os 50 e ia setar na tela. JSON usuário.login, ia pegar o valor do e-mail e colocar na tela, ia preencher os dados na tela para o usuário, tá? E agora, se a gente quiser passar uma lista, vamos passar uma lista, vamos passar aqui, vamos passar passar 2 usuários agora, né? Se a gente passar 2 usuários, a gente consegue passar infinitos, tá? Então, criei um outro usuário, só vou mudar aqui os dados, vou colocar aqui qualquer coisa, só para dar uma diferenciada, e daí a gente precisa o quê? De uma lista, ó, lista do java.util, certo? Aqui, usuário, uma lista de usuário, daí eu vou ter aqui usuários igual new array list de usuários, tá? E aqui eu vou passar minha lista de usuários, vamos ver se ele vai aceitar. Usuários, aqui ele está aceitando só um objeto, né? Aqui, ó, esse OK direto aqui, ele aceita só um objeto, tá vendo? Ele não aceita uma lista, ó, T, ó, só um objeto, tá vendo? Então daí, vamos ver se ele tem algum método aqui. Não, usar ele direto assim, estático, ele só tem alguns recursos disponíveis, tá? Então daí o que a gente vai fazer? A gente dá um new. Isso, então aqui a gente só dá um new response entity, dá um new response entity, e vai ser uma lista de usuário, o tipo, tá? Se eu não me engano, dá pra gente fazer list, só que vai ser um pouquinho mais complicado se a gente fizer assim, tá? Mas daí a gente passa, ó, usuários, vírgula, HTTP, e o status da resposta que ocorreu 100%, né? Ele não vai aceitar essa lista aqui, então a gente pode deixar genérico mesmo, ó, tá? E a gente recebe daí a lista de usuários e o status OK. Então, vamos lá. Vamos startar. Opa, a gente só esqueceu de um detalhe, né? A gente tem que ter dados nessa lista. Então a gente tem que, ó, usuários, que é a lista usuários.add, o primeiro usuário, lista de usuários.add, o segundo usuário. Beleza. Daí agora a gente vai aqui para a tela. É só startar serviço. Startando aqui o serviço, vamos lá para o navegador. Tá? Agora vai ter que aparecer os 2 objetos JSON aqui dentro. Olha lá. Apareceu os 2 objetos JSON. Tá vendo? Certinho, ó. Então, agora ele tem um formato JSON. Primeiro objeto aqui, tá? Aí separou por vírgula, daí o segundo objeto JSON, tá? Então, perfeito. Então, o nosso serviço está aqui funcionando perfeitinho. Se a gente fosse já trabalhar, retornar, se a gente estivesse consultando no banco de dados, por exemplo, a gente já poderia retornar para a tela direto do banco. Ele já retornaria já
perfeitamente a nossa lista de usuários, ou usuários ou mais, para nossa tela, tá? Então, perfeito. Na próxima aula, a gente já vai entrar vamos entrar na parte já de criar a parte de JPA Repository, onde a gente já vai deixar o nosso serviço pronto para fazer uma consulta no banco de dados, tá bom?